todo mundo esperando, né? Porque já chegaram várias mensagens. Eu fiz uma brincadeira no início do programa para dizer que pauta a gente faria agora. E a gente vai falar tudo sobre carboidratos. Então segura, senta, pega um caderninho, anota, porque vai ser uma verdadeira aula, mais uma vez, com a doutora Andressa, que é endocrinologista. Seja bem-vinda. Você tá boa? Beijo. Fala o seu sobrenome, que hoje não tá nem na ficha, porque eu sempre enrosco. Heimbecher. Heimbecher. Doutora Andressa Heimbecher. Ai, que chique. Não, e hoje eu vim de jaleco. Não, você está maravilhosa. Você já deu aula? Você dá aula? Eu dou aula. Normalmente eu dou aula. Hoje vocês me deram canetinha. É bom, né? Não, hoje eu tô com poder, né? Então, tá hoje vendo? Eu tô com poder. Porque, claro, a gente pensou nessa pauta e falar do carboidrato, mostrando o carboidrato, mostrando o alimento, talvez a gente já tenha feito isso e não tenha dado um resultado tão bacana. Então, eu acho que a sua aula, com certeza, vai contribuir. Vamos começar, então. Eu vou deixar minhas fichas aqui, daqui a pouco eu vou pegar Twitter e vamos colocar na tela. Vou pedir pra você usar ou a azul ou a preta, que são as melhores, a gente já testou até o contraste já. É? Meninos, o lugar que tá aqui, a lousa tá bom pra vocês, tá tudo bem? Vamos ver se a gente fica bem aqui, então. Vou levantar pra não atrapalhar meus meninos, ó. Você quer ficar desse lado pra você melhor? Eu vou desse lado, do Carol. meu? É, porque então eu sou canhota. Não, ótimo, sem problemas. Então vamos. Ó, meninos, eu posso virar só um pouquinho, senão não... Pronto, nós duas aqui. Deu certo? Ok. Doutora Andressa, vamos começar do começo. O que são, então, os carboidratos? Então, vamos lá. Carboidratos são moléculas, Carol. Na verdade, a gente chama carboidratos de biomoléculas, porque elas são moléculas muito importantes para o nosso corpo. Certo. E são moléculas constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Certo. Então, para a gente desenhar, vai simplificar, são moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso aqui tá certo? É a molécula de carboidrato. Isso aqui é uma molécula de carboidrato. Claro que é mais complexo do que isso, mas aí, para simplificar, vai ficar assim. Ok? Tá. Como é que a gente organiza os carboidratos, Vamos tá? lá. São carboidratos, eles podem ser monossacarídeos, disacarídeos, ou oligosacarídeos, ou polissacarídeos. O que quer dizer isso? Imagina contas de colar. Então, como é que a gente vai dizer que são os carboidratos? Eles podem ser disacarídeos, eles podem ser oligosacarídeos e eles podem ser polissacarídeos, tá? Tá. Quanto maior a complexidade dos carboidratos. Entendi. Então, por isso que aqui a gente chama de simples e aqui a gente vai chamando de complexos. Entendi. Então agora, vamos dar alguns exemplos, só para a gente entender quais são os simples que tem esta molécula e quais são os complexos. Perfeito. Então, por exemplo, os bem simples são a glicose, tá? A lactose do leite. Lactose do leite, então, também é carboidrato simples. Também todos são carboidratos mais simples. Por quê? Porque eles têm menos moléculas, menos continhas de colar. Entendi. Tá? Conforme eles vão ganhando complexidade, eles vão ficando mais compridos. E aí a gente tem, por exemplo, o amido da batata. Que ele é uma conta de colar bem comprida. Outra coisa que é um carboidrato complexo, celulose. Celulose. Aonde está a celulose? Basicamente nas fibras. Então, quanto mais complexo o carboidrato, mais difícil ele vai ser de ser digerido. Entendi. Então, quando a gente fala de carboidratos integrais, estamos falando dos carboidratos complexos. Porque eles têm celulose. Isso, exatamente. Aí é que tem uma pegadinha. Posso falar pegadinha já? Diga. Então, vamos lá. O que acontece? Normalmente a gente fala assim, mas o índice glicêmico, que é a velocidade com que aumenta o açúcar no sangue, ele está relacionado com o tamanho do carboidrato? Depende, porque, por exemplo, o amido, ele é um carboidrato que ele é complexo, mas ele é facilmente quebrado. Vou mudar a cor da canetinha. Aqui, ó. Ele é facilmente digerido pelas enzimas do intestino. Tá. Então, eu vou mudar um pouquinho aqui a Pode coisa. mudar. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Então, só para a gente retomar, não tem relação todas as vezes, só às vezes, o índice glicêmico com a complexidade do carboidrato. Vamos explicar índice glicêmico? Vamos. Então, vamos lá. Eu bolei um desenho bem legal para mostrar, então, para os nossos telespectadores. Então, o nosso intestino, ele é um tapete. Então, vamos desenhar aqui um tapete. Esse aqui é o nosso intestino. Esse aqui é o nosso intestino, tá? Em cima do nosso intestino, a gente tem enzimas que são, na verdade, o que elas fazem? Elas digerem o alimento, tá? Então, chegou essa conta de colar grandona aqui, que é um carboidrato complexo. Então, vou imaginar que é uma batata. Uma batata. Uma batata, comi a batata. Um amido aqui, tá?
A batata é a inglesa. A inglesa. Tá. Tá certo que ele já vai estar um pouco mais digerido, mas a gente vai ter enzimas aqui em cima, tá? E enzimas aqui nesse intestino que elas vão fazer o quê? Elas vão quebrar essas contas de colar. Como se estourasse esse colar. Para essas bolinhas entrarem aqui. Perfeito, essas bolinhas elas vão entrar. Geralmente essas bolinhas são o quê, Carol? Glicose. Que é CHO. Tá? Carboidrato. Entendi. O carboidrato mais comum que a gente tem, glicose. Tá. Quando a glicose cai na corrente sanguínea, isso aqui é um vaso sanguíneo, tá? Foi pra cá. Então, glicose na corrente sanguínea. Isso, toda vez que ela sobe no sangue, a gente chama de quê? Índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? É a velocidade com que a glicose sai do trato gastrointestinal e entra na corrente sanguínea. Perfeito. Quanto mais fibra a gente tem aqui, ou seja, mais carboidrato complexo de difícil absorção, mais lento fica a entrada dessa glicose na corrente sanguínea. Acabamos de explicar sobre o índice glicêmico. Me conta uma coisa. Por que quando a gente fala que um alimento com alto índice glicêmico, ou seja, que ele vai para a corrente sanguínea, né, a glicose, rapidamente, isso tem relação com engordar? Aonde está a relação? Índice glicêmico e gordura no corpo. Essa parte eu acho que é a mais bonita. Você adora? Eu adoro os médicos que gostam de explicar. A parte mais bonita, eu acho, do metabolismo, assim. É isso, eu queria, assim, eu acho muito interessante trazer. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, lembra do intestino, tá? Certo. O nosso colar de contas, né? Que é a nossa glicose aqui sendo absorvido e caindo na corrente sanguínea. Perfeito? Tá, perfeito. Muito bem. Para onde vai essa glicose da corrente sanguínea, Carol? Ela vai ser distribuída nas células do nosso corpo. Isso aqui são as células, tá? Tá. Se a gente lembrar da aula de ciências, né, tem o núcleo, né, e tem o citoplasma, bonitinho aqui. Quando a glicose entra na célula, ela não entra sozinha, né? Ela não simplesmente chega assim, célula, vamos lá, deixa eu entrar. Não. Ela tem que ter o hormônio chamado insulina, tá? Certo. O que a insulina faz? A insulina, ela abre a porta da célula para a glicose entrar. Certo. E essa glicose precisa entrar para que a gente tenha energia para cumprir as nossas atividades diárias. Perfeito. Então, vamos agora fazer o seguinte, a gente vai aumentar uma célula dessa para a gente poder entender o que acontece numa célula, por que o excesso de glicose, por que um alimento com alto índice glicêmico, ele faz a gente engordar, tá ok? Então, vamos lá, a gente vai aumentar uma célula dessa. Então tá, aqui tá uma célula do nosso corpo, grandona, tá? E aqui tá o núcleo, vamos botar assim, a gente aumentou, tá? Tá. E aqui tá o citoplasma. Muito bem, entrou essa glicose aqui, ela pode ser usada, essa glicose, para gerar o quê? Energia. Energia. Tá? Tá. Só que quando essa glicose está em excesso, a célula tem um mecanismo que desvia essa glicose para ela formar uma coisa chamada ácidos graxos livres, que no final das contas vão formar o quê? Famosa gordura. Gordura. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando a glicose entra em excesso e muito rapidamente, ela preenche o que tem que preencher e sobra. Perfeito. O que sobrou vai para outro lugar. Perfeito. Ou seja, o pão vem pra cá, o outro pão vem pra cá. Perfeito. Isso? Isso, vai pra célula de gordura. Então não tem dúvida mais. Agora, então aqui a gente tem... Simone veio ver, todo mundo veio ver. Vocês entenderam o que acontece? Aqui eu tô desenhando as células de gordura, tá? É por isso que assim, comer uma massa de farinha branca... É isso que acontece. Tá. E pode acontecer uma outra coisa. A glicose que sobra no sangue, ela pode ir pro fígado. Tá. E aí ela pode virar um colar de glicose dentro do nosso fígado. Que eu acho que a gente já deve... Isso aqui eu tentando desenhar um fígado. Que eu acho que a gente já deve ter ouvido falar, que chama glicogênio. Que é o nosso estoque de glicose dentro do nosso fígado. E o que acontece quando existe esse estoque de glicose no fígado? Ele é um estoque de energia imediato para, por exemplo, um exercício que a gente use, uma atividade física que a gente precise, um jejum, as primeiras 12 horas de jejum. Então, na verdade, o nosso organismo, Carol, ele é muito sábio. Ele, quando entra uma glicose, ele usa para repor esse estoque imediato, que é o glicogênio do fígado, mas também ele transforma no pãozinho lateral aqui. Então, tá totalmente explicado por que o índice glicêmico
alto tem relação com o estoque de gordura. Exato. É isso. E agora... Já desenhei tudo. Doutora Andressa deixou a lousa pronta pra gente entender. Não sei se os meninos vão fechar daqui a pouquinho. Muita calma. Deixei uma pergunta importante. A gente sabe que existem várias fontes de carboidrato, já falamos isso no programa várias vezes. Arroz, macarrão, batata, o pão. Perfeito. E os legumes, então, a abobrinha, a abóbora, o próprio tomate também é um legume. Perfeito. Como é que a gente encara, entende a diferença entre eles e essa produção de energia? Então vamos lá, o que acontece? Pão, macarrão, coisas que tem farinha branca, eles são basicamente feitos de amido, que são os colares de, vamos dizer, para simplificar, glicose simples, rapidamente absorvível. Okay. Então, das 12 continhas de glicose, esse aqui é o nosso intestino, que a gente já desenhou, que é o nosso tapete, vão entrar quantas, Carol? 12. 12. Tá? Então, das 12 que estão no intestino, elas vão ser absorvidas 12. Ok. Quando a gente tem os legumes, a gente vai ter as fibras junto. E as fibras, como a celulose, as pectinas, elas não são absorvidas. Na verdade, a gente não digere, porque a gente não tem enzima para digerir as fibras. Por isso que a gente usa fibra muito na maioria das dietas, porque ela dá a sensação de saciedade, ela dá uma sensação de que tá cheio, uma sensação de alimentação. E ela não fica lá. E ela não fica lá. O organismo, ele não tem capacidade de quebrar essa fibra. Entendi. E aí o que acontece? Entram 12, mas quantas são realmente absorvidas? 4. Interessante. Entendeu? Entendi. Aí o que acontece? Se a gente considera que 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, vamos só fazer uma brincadeira aqui, na verdade. Se cada bolinha for 1 grama, aqui entraram 12 gramas. Aqui entraram 4 gramas. Ou seja, aqui bem menos calorias, além de tudo. Então, a ideia é que você coloque fibra para estimular a saciedade, mas que também você coloque fibra para você comer menos, no final das contas, valor calórico de carboidrato. Então agora uma pergunta que não quer calar, essa história. Tirar o carboidrato da noite, funciona, é bacana ou não? Quando a gente pensa nesse quadro, ou por exemplo, ao invés de comer um arroz, um macarrão, comer um legume. Perfeito, é isso? É essa a ideia. Eu não aconselho tirar o carboidrato da noite, Carol. Por quê? Porque o nosso corpo, ele precisa de energia. Vamos pro próximo. Então vocês estão entendendo? É um passo a passo para a gente construir um pensamento. Então, gostei disso. O que acontece? Quando a gente começa, a gente tem de manhã cedo. Então, manhã, tá? Almoço e noite. O nosso corpo, ele vai estar o tempo todo precisando de energia. Certo. O tempo todo, tá? Quando a gente vai alguns períodos a gente vai precisar mais. Por exemplo, se eu faço atividade física no período da tarde, eu vou precisar de um aporte maior de energia aqui no período da tarde, ok? Claro que no período da noite eu vou precisar de menos energia porque eu vou estar dormindo, mas eu preciso de uma certa quantidade de energia para manter o meu corpo. Certo. Se eu tiro o carboidrato da noite, o que acontece? Eu vou acabar usando uma quantidade de estoque de gordura, só que demora um certo período para essa adaptação acontecer. E muitas vezes a gente precisa do carboidrato para começar a queimar gordura. Então eu não acho interessante a gente tirar totalmente o carboidrato da noite. O que a gente pode usar? Os carboidratos complexos. Por quê? Porque aí a gente limita o aumento da glicose, ou seja, a glicose ela vai entrar mais lentamente, a gente não perde a energia e com isso a gente fica saciado. Por quê? Porque entrou fibra. Agora, quais são, então, esses complexos? Vamos dar exemplo agora nos alimentos. Vamos lá. Então, vamos lá. O que a gente pode botar? Os legumes. A gente pode colocar os integrais. Então, todos os integrais. Pode ser pão integral, pode ser arroz integral, pode ser macarrão integral. A gente pode colocar aveia, linhaça. A gente pode, por exemplo, fazer um mingauzinho de aveia. Por que não? Porque a aveia também é carboidrato também tem baixo índice glicêmico. Exatamente. Agora, doutora, a quantidade desse carboidrato, eu acho que é uma confusão. Claro que a gente está falando aqui, gente, numa pauta e cada um precisa, né, saber a sua quantidade. Uma vez você deu uma continha aqui, muito legal de caloria. Vou dar um recado e você refaz. Então, ó, essa conta, anota, porque às vezes a gente esquece. Gente, contar caloria não é ruim. Ajuda muito. Vou dizer para vocês, nos últimos meses eu emagreci o que eu queria e tudo mais.
contando, tendo noção de caloria. Ajuda muito, porque você conta, você sabe que você chegou ali, já foram tantas. Você fala, só sobrou isso? Só. Não se sabote, você entendeu? Você tem a conta. Quando você tem não a conta da energia. Você começa, aqui. Não, mas um pouquinho não vai. E isso que acrescenta é o que faz ali o pneuzinho e o quilo que você não consegue tirar. Vamos entender, então, como o nosso dia é dividido e o gasto calórico e o que a gente precisa no dia de calorias. Então, o que acontece? Metade das calorias do dia, Carol, elas vão ser carboidratos. Por quê? Porque carboidrato é nossa energia de uso imediato, de uso mais rápido. Tá. Então, a gente sabe que mais ou menos 50% da dieta, tem séries que falam em torno de 55%, mas em torno de 50%, para facilitar, são carboidratos. Certo. Mais ou menos 30% da dieta vai ser em torno de gordura, 30% de gordura e 20% de proteína. Ah, é? Proteína é um pouquinho menos que gordura. É um pouquinho menos que gordura. Tá. Claro que as dietas, o que elas tentam fazer? Elas tentam transformar essa quantidade de carboidrato, a gente tenta trazer para aumentar a quantidade de proteína. Por quê? Porque existe uma ideia de que as proteínas que são constituídas de um tijolinho chamado aminoácido, quanto mais aminoácido, mais saciedade. Tá. E é por isso que a ideia das dietas sem carboidrato tem ganhado tanta força nos últimos anos. E mais utilização da gordura do pãozinho. Entendi, ou seja, não entrou carboidrato, ele tem que achar uma energia, ele acha energia na gordura. Da gordura. Mas isso não é bacana a longo prazo. Isso a gente já conversou na outra participação, que na verdade a longo prazo a gente sabe que a gente não consegue manter e que a gente precisa ter algumas reposições de vitamina, a pessoa pode ficar mais cansada, então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Eu não acho que é vantagem, eu acho que de repente com uma orientação médica por um período bem curto para você conseguir ali um avanço na perda de peso, sempre com legal. orientação sempre médica. Com orientação médica. Aí o que acontece? Olha só, cada grama de carboidrato tem 4 calorias, cada grama de gordura 9, cada grama de proteína 4 calorias também, tá? E isso a gente tem que ter mais ou menos uma ideia na cabeça só para saber que gordura é mais calórico do que proteína e carboidrato. Perfeito. Ok? Tranquilo. O que a gente tem agora isso aqui? Isso aqui que eu acho bacana. Então, olha só. Se a pessoa está acima do peso e quer emagrecer, a dieta ela tem que partir de 20 calorias aproximadamente. Isso aqui eu sempre falo assim, gente, é uma regra geral. Na verdade, sempre é bom consultar um endócrino ou um nutricionista para fazer uma adequação dessa conta. Mas na via de regra, 20 calorias por quilo de peso. Então, vamos lá. Uma pessoa, escolhe um dos câmeras, Carol. Ai, fofos. Quem? Deixa eu ver. O Chico. O Chico gosta de malhar. Quanto o Chico pesa? Quanto o Chico pesa? 85 quilos. Então vamos lá. Ai, para facilitar a conta, vamos botar 80. Vamos botar 80. Chico, te tiramos 5 quilos. Então assim, o Chico tem 80 quilos. Se o Chico quer emagrecer, ele tem que fazer uma dieta com 20 calorias por quilo de peso de Chico. De Chico, peso de Chico é ótimo. Mas então, vamos lá. 1.600 calorias. Então, o Chico tem que começar com uma dieta em torno de 1.600 calorias. Perfeito. Para ele começar a perder peso. Entendi. E como é que essa dieta corretamente tem que ser dividida? Nesse triângulo aqui. 50% de carboidrato, 30% de gordura e 20% de proteína. Para que a pessoa emagreça e não fique desnutrida. Perfeito. Porque, gente, fazer dieta é uma coisa, ficar desnutrida é outra. Emagrece um monte, não consegue andar, não consegue fazer atividade física, não consegue trabalhar, tá com dor de cabeça o dia inteiro. Aí já não é legal, aí não é vantagem. Perfeito. Né? Perfeito. Então tem que usar isto e isto. Exato, é mais ou menos essa ideia. Agora, se a pessoa é magra e quer manter, é em torno de 30 a 35 calorias por quilo que ela precisa comer. Então, por isso que a gente precisa ter mais ou menos essa ideia da conta do valor calórico do que você está comendo. Porque não adianta, por exemplo, a pessoa emagrece. Ótimo, ela está nessa coisa de comer 1.600 calorias, mas e se ela emagreceu e chegou nos 70 quilos? Quanto ela vai precisar comer para manter? Ela não vai precisar comer 1.400 calorias, ela vai precisar comer 2.100. Ela vai aumentar um pouquinho, porque ela chegou... Exato. No peso que ela queria, ela vai começar a entrar numa dieta de manutenção. E é aí que o erro acontece. Porque a grande maioria das pessoas, ela volta a comer o que ela comia antes. E aí nós temos o quê? Efeito sanfona. E isso faz mal para a saúde, né? Perfeito. Aproveitando que a gente citou o efeito sanfona, por que isso é tão prejudicial? Porque o que acontece? Posso virar? Pode. Vamos aproveitar tirando todas. Você entendeu, Evaí? Se você compreendeu tudo, Lilzinha?
Prestou atenção? Tá tudo certo? Tudo certo? Então, vamos lá. Quando a gente emagrece, normalmente, o que acontece? A gente tem 2 componentes no nosso corpo básico, tá? Massa magra e massa de tecido adiposo, massa gorda. Quando a gente emagrece, a gente perde massa magra, mas a gente também perde um pouco, perdão, a gente perde massa gorda e a gente também perde um pouco de massa magra, ok? Quando a gente engorda, o que acontece, Carol? O que a gente engorda? Ah, e só ganha massa gorda e não ganha massa magra. A gente só ganha massa gorda. Entendi. E aí o que acontece? Da onde que depende o nosso metabolismo? O que gera calor, o que gera energia? A massa magra. Perfeito. E aí gera um fenômeno que é chamado de, vamos botar o nome aqui. Sim, não é, errei. Sarcobesidade. Sarcobesidade. O que quer dizer este lindo nomezinho? Que a pessoa emagrece, massa gorda e massa magra, e quando ela engorda massa gorda. E aí o metabolismo dela fica lá embaixo e ela fica cheia de massa gorda. Olha só, e isso acontece muito. Por isso que o efeito sanfona é tão ruim. Entendi. Porque aí fica aquela pessoa que ela fica cheinha, vamos desenhar uma pessoa cheinha, tá? E ela tem mais ou menos 40 a 50% de gordura, mas ela tem uma taxa metabólica em torno de 1.100 calorias por dia. Que é muito pouco. Que é muito pouco. Entendi. E como é que a gente faz? Como é que a gente muda isso? Fazendo tudo de novo que você explicou desde o início. Fazendo tudo de novo e fazendo exercício. Ah, boa. Vamos fechar com a atividade física. Como é que a gente está de tempo, Nininha? Porque eu vou embora. Então, eu vou fechar com a atividade física. Quando a gente põe atividade física no dia, é legal consumir o carboidrato antes para a gente ter essa energia. Perfeito. Como você explicou, a gente entendeu essa relação de energia. Precisa de energia para conseguir malhar. Primeiro passo. Agora, como a gente calcula essa caloria? A gente pode aumentar um pouquinho a caloria consumida no dia? Pode sim, pode sim. Então vamos lá. Como é que a gente precisa? O que a gente precisa para começar a se exercitar? Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui uma célula muscular, tá? Tá. Isso Adoro aqui... os desenhos da doutora Andressa. Olha, Carol, eu vou dizer uma coisa. Você desenvolveu uma técnica para ensinar. Eu desenvolvi uma técnica, porque assim, a gente vai falando, a gente vai simplificando. Tá. O que acontece? A gente tem gordura dentro do músculo, tá? Tá. E a gente também tem aquele mesmo glicogênio que eu falei lá no início, que fica no fígado, a gente também tem esse glicogênio dentro do músculo, tá? Muito bem. Então tá, imagina ali o bíceps, o músculo do bíceps. Ai, Imagina o bíceps. Vamos botar o bíceps assim? Imagina o bíceps, que é o mais fácil. Aqui, ó, Carol. O meu pessoal tá vê, crescendo, eles estão malhando, vocês estão... Muito Tô bom. ficando com o bíceps legal, cara do Chico. Então a Carol começou a treinar. Então tá, bíceps. A primeira reserva de energia que vai embora, energia, é o glicogênio que está dentro do músculo. Certo. Tá? Depois, a gente quer queimar o quê? A gente quer queimar essa gordura que está no músculo e a gente quer queimar a gordura que está fora, em qualquer outro lugar do corpo. Tá legal. Como é que a gente faz? Para a gente queimar essa gordura, a gente sabe que a gente precisa ter um pouquinho de glicose. Tá. Senão essa gordura não sai, porque ela precisa de energia para sair da célula. Então é uma burrice treinar sem comer carboidrato antes? Não, não pode. A ideia, o que é? É que você... Esse glicogênio muscular, ele é queimado super rápido. A gente sabe que esse estoque de glicogênio muscular, dependendo da atividade física, 10 minutos, 5 minutos, às vezes, se é uma atividade de endurance, que é uma atividade de resistência, às vezes é muito, muito rápido. O que a gente precisa? Para tirar essa gordura da célula de gordura, que ela fica numa gota de gordura, geralmente a gente vai precisar de glicose. Ela não sai de graça. E aí, o que acontece? Se não tem glicose, ela não sai de forma adequada. Entendi. E aí, o que acontece? Não acontece a queima calórica que a gente precisa. Entendi. Pode se matar de fazer o exercício, mas não consegue perder a gordura. Não consegue perder no potencial que deveria perder. Então, pra gente fechar, já estão me dando tchau. Gente, é fascinante esse assunto, doutora. Eu adoro. Pra fechar, se aqui a gente queime mais ou menos 10 minutos, essa gordurinha daqui, mais uma meia hora e o resto mais uns 15, tem que fazer uma hora de exercício? Tem que fazer pelo menos uns louca. 40 minutos de exercício. Porque eu queria chegar nisso, porque não adianta a gente falar, come isso, come aquilo e faz 15 minutos. Sim, não. Não dá. Pelo menos uns 40 minutos. Quer perder peso, 40 minutos de atividade física. Pelo menos com sim. todo... Gente, foi um raciocínio, presta atenção. Começou no pãozinho do Evaí, do meu carboidrato, aí a gente pulou aqui. Ó, o carboidrato aqui. Vocês viram, foi uma aula. A conta de colar.
É um ciclo, é um negócio que precisa construir uma linha de pensamento, mas eu acho que ficou muito claro. Doutora Andressa, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada, é uma simpatia. Claro que você volta, porque a gente adora. E Posso falar meu Face? Diga o seu Face, que eu sei que tem os textos muito legais. O Face é o Endocrinologia em Dia e é feito com muito carinho e a gente queria compartilhar, porque eu acho que compartilhar informação é compartilhar qualidade, né? Compartilhar, eu acho que é a nossa função, né? A nossa função, eu acho que é justamente essa, né? Você está certíssima. Quanto mais a gente conseguir compartilhar informação, mais a gente é útil para a sociedade e para o planeta. Acho que essa é a ideia. É uma graça, né? Além de tudo, linda. Obrigada mais uma vez. Eu te agradeço. Olha, ficou claro. Só não entendeu quem não prestou atenção, porque, olha, a linha de pensamento foi perfeita. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Carol. Volte logo, Volto. que a gente adora a sua participação. Até a